Agora eu te pergunto, quem é o nosso cliente? Onde está o cliente? O mundo mudou, o cliente também mudou. Agora nós temos o cliente 4.0. O que é que esse cliente deseja? Ele quer atenção, ele quer ser encantado. Ele não quer apenas ser atendido, ter o serviço ou o produto dele. Ele quer encantamento, ele quer uma experiência. Será que você aí, empreendedor, já ouviu essas frases? Mas o que é que elas significam? O que essas frases nos diz? Para nós somos empreendedores, nós que estamos no mundo do empreendedor, como nos comportar nessa situação? Nesse novo mundo. O mundo, desde muito tempo, já vem mudando do presencial, do físico, para o digital. Mas, como nós empreendedores realmente, efetivamente, vamos entrar nesse mundo? Pois é, hoje no nosso podcast vamos conversar exatamente sobre isso. Vamos conversar sobre o cliente. Nós empreendedores precisamos impactar o nosso cliente. Precisamos ter a atenção do cliente. Como fazer isso? Qual o caminho mais curto do nosso empreendimento, do nosso produto, do nosso serviço até o cliente? Pois é, nessa tarde maravilhosa nós vamos conversar, aprender tudo isso. Se prepare, que hoje é denso. Hoje o assunto é prático, é conteúdo puro. E você já me conhece, aqueles que não me conhecem estão chegando agora. Eu sou Mima Coelho, vou estar aqui com minha sócia, Núzia Leite. Tudo bom, Núzia? Boa tarde, como é que está você? Tudo bom, Gemina? Aqui estou, como sempre, com energia para falarmos um pouco hoje sobre o cliente. E vocês aí estão com a boca com gosto de sangue? Porque nós aqui estamos com a boca com gosto de sangue. E com certeza, se tem um cliente 4.0, nós, enquanto empreendedores, também temos de ser o empreendedor 4.0. E para todos vocês que estão aí nos ouvindo, que também são empreendedores 4.0, não percam esse podcast de hoje, que promete demais casos práticos de como lidar com esse cliente tão exigente agora. Essa novidade, não é a novidade, é a mudança propícia dessa revolução tecnológica que todos nós estamos imersos. E os nossos clientes também. Exatamente. Então, o que nós podemos... Me lembrando aqui, Janina, há tempo ainda, a vocês também, nossa audiência, compartilhe, dê o joinha, né? Nos acompanhe nos nossos canais. Nós temos a JMovie Podcast no YouTube. Nós temos até os vídeos curtos também. Vocês procurem lá o JMovie Podcast no YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, além de ouvir também os nossos podcasts no Deezer, no Spotify. Todos esses são canais. E como entrar em comunicação conosco? O e-mail, o melhor método de se comunicar conosco é através do e-mail contato@jmovie.com.br. Então, é isso aí. Estamos dando nossos primeiros recadinhos. Tá certo, maravilha. Então, Núzia, só pensando bem, os nossos podcasts são voltados ao mundo do empreendedor. E por que mundo do empreendedor? Porque para existir um empreendedor, ele não existe sozinho, como nada existe sozinho no universo, essa é a lei da natureza. Nós precisamos de vários elementos para compor o nosso mundo. E hoje, o elemento do dia é o cliente, que eu imagino ser um elemento principal. É o nosso foco. Nós queremos chegar até o cliente. Então, o que é que eu pensei inicialmente? Definir um pouco o cliente atual. O que é esse cliente 4.0? Então, ao sabermos onde queremos chegar, vamos traçar os caminhos para chegarmos até esse cliente 4.0. Então, assim, eu vou falar algumas coisas do que eu tenho captado da minha experiência como empreendedora, da minha experiência como atendendo ao público, porque eu trabalho já há 19 anos atendendo ao público. Então, isso me traz várias ideias, vários conhecimentos de como realmente chegar no público, chegar no cliente. E assim, eu gostaria de salientar um ponto de partida.
É um dos pontos principais que eu percebo em relação ao cliente, que o cliente, ele precisa, isso aí vocês já vão tomando nota lá, né, de algumas coisas, de atenção. Então, essa palavra, eu gostaria de começar o nosso podcast de hoje com esse assunto, né, o nosso assunto macro, é o mundo do empreendedor. Dentro dele, vamos falar hoje sobre cliente, nós já falamos sobre motivação, falamos mais sobre o que semana passada? Você recorda? O primeiro foi sobre motivação. Nós falamos semana passada, conversamos também, deixa eu ver aqui, viu, gente? Deixa eu pescar aqui rapidinho. Sobre mudança. Isso, semana passada foi mudança. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade, exatamente. Então, acompanhem lá, nos sigam, assistam os outros podcasts, porque é muita informação. Então, a gente aqui, nós ficamos envolvidos e até nos perdemos. Então, ó, falamos sobre motivação. E o que é bom, Gemma, é que essas informações que nós estamos trazendo aqui são informações práticas e informações de nós enquanto empreendedores, né? Porque tanto nós duas quanto o nosso sócio, nós sim colocamos empresas, já quebramos, já voltamos, voltamos a abrir de novo. Somos gente como gente. Somos gente como vocês. Gente. Estamos mais uma vez com a nossa boca com gosto de sangue, colocando mais uma empresa para rodar. Então são casos práticos, casos que vocês que estão nos ouvindo aí podem tomar nota e praticar ou não, né? A gente pratica as coisas certas e já podemos adiantar um pouco o passo em não fazer coisas que... Não cometer os mesmos erros. Exatamente. Não cometer os mesmos erros. Exatamente. Porque quem empreende, mesmo que por acaso falhe em algum momento, quando ele retomar, ele não retomará nunca do zero. Isso, gente, é uma realidade, realmente. É uma máxima. É uma das máximas do empreendedor, é essa. Que quando você empreende, você nunca mais será o mesmo. Aquilo te transforma. Então, nós somos transformados pela nossa própria ação. Então, toda vez que nós empreendemos, pode ser uma coisa mínima. Pode ser vender um chiclete na escola. Pode ser vender aquela lingerie na sua equipe de trabalho, onde você está estudando. Pode ser pente de cabelo, o que for. Você começou a empreender, você nunca mais será o mesmo. Então, hoje, vamos trazer o foco para o cliente. E como nós estávamos conversando, então o foco no cliente me trouxe à tona uma das coisas principais. O que é que o cliente precisa? Ele precisa de atenção. O que é isso? Você dá atenção. É nós como empreendedores nos colocarmos no lugar dele. Ter a empatia e nos colocarmos no lugar do cliente. Quando a gente se coloca no lugar do cliente, nós vemos o que é que ele precisa. Porque a depender do que você esteja oferecendo, às vezes o cliente vai te procurar em busca da resolução de um problema dele. Então, se existe um problema, seja ele qual for, exemplo, um problema capilar. Às vezes o cabelo está apenas mal arrumado, ele está apenas feio, mas ele precisa de um pouco mais. Então, se ele procura um serviço capilar, ele está com um problema. Então, ele precisa de atenção para aquele problema dele. Então, como empreendedor, nós temos que chegar no que o cliente precisa. Para chegarmos lá, temos que dar atenção ao que ele fala, ao que ele não fala, a como ele se comporta e até a maneira que ele chegou a entrar em contato conosco. Se foi por indicação de uma outra pessoa, se foi pelas redes sociais, que hoje é a maior forma de pulverizar, né, o nosso atendimento, capilarizar, chegarmos até o nosso cliente. São as redes sociais. É isso. Por isso também que nós estamos aqui utilizando da rede social, dessa ferramenta, exatamente, a fim de trazermos essas informações. Então, e essa discussão também, né? Abrir uma discussão. Então, dá atenção ao cliente. Eu acho isso de suma importância. Pare um pouquinho e pense, você como cliente, nós como clientes, o que é que te faz voltar a uma determinada loja, ou a um determinado estabelecimento, a uma cafeteria que seja, ou a um outro restaurante, o que é que te faz voltar naquele local? Várias coisas, né? É um combo. Então, vamos lá. Qualidade do produto ou serviço, preço, é claro, atendimento. E aí é que está um dos pontos focais, atendimento. Por quê? É se você recebeu atenção. A atenção necessária. Às vezes, a atenção não precisa ser muito elaborada. Não. Mas, boa tarde, tem que ser cordial. E ali começar
a entender o que o cliente precisa. Uma das principais pontos de atenção, pegando a sua deixa aí, é quando você dá atenção, não só com o cliente, mas para qualquer pessoa da sua vida. Se você deu atenção, você está ouvindo. Então, é ouvir. Não é simplesmente chegar, a pessoa está falando e na sua cabeça você já está pensando, Coisas. Eu vou oferecer isso, eu vou oferecer aquilo. Não. É você realmente ouvir o cliente. Eu vou dar aqui um exemplo prático que aconteceu comigo e que é comum, então é bom a gente estar atento. Eu entrei em uma determinada loja, era uma ocasião especial de festa e eu queria um vestido. Sim. Para alugar um vestido. Eu disse à pessoa, eu quero um vestido sem manga e sem gola. Eu estava descrevendo ali uma maneira confortável. Eu queria me sentir na festa bonita, porém eu queria me sentir confortável. Eu sou uma pessoa carolenta, eu sou uma pessoa que não gosto de utilizar mangas e golas, enfim. Então eu cheguei à vendedora e falei sobre isso. Eu descrevi o tipo de roupa que eu queria. A vendedora olha para mim e disse, aqui tem um vestido baratinho. Ela não te ouviu. Ela não me ouviu. Ela não me deu a atenção necessária, porque em nenhum momento eu disse que eu queria um vestido barato. Eu disse a ela que eu queria um vestido sem mangas e sem golas, porque eu precisava ser confortável. Eu sabia o local que eu ia num local aberto que não tinha ar-condicionado, então eu não queria ter um vestido que me desse muito calor. Aí está a atenção. Ouvir o seu cliente para realmente entender qual o desejo dele. Assim como um tênis, por exemplo, também aconteceu. Você chega e diz, eu quero um tênis confortável, um tênis para eu fazer uma caminhada, um tênis para eu fazer, até para eu correr. Para que é que você quer esse tênis? E aí o vendedor vem e te dá um tênis, tem um tênis lindo que chegou. Você vê que a falta de conexão, a falta de atenção, do ouvir realmente que é o que o cliente quer. O cliente quer, gente, um tênis confortável. Então, o que é que cabe? Que pergunta cabe neste momento que o cliente chegou, adentrou a loja e disse que quer um tênis confortável, que quer um vestido sem manga? Senhora, senhor, para que ocasião mesmo é que você quer? Você vai fazer o que com isso? Então, cabe algumas perguntas de forma a realmente dar esta atenção devida, ouvindo, perguntando. Aí o cliente vai se sentir como especial. Isso. O cliente vai estar como encantado. Porque hoje, o empreendedor que tem a sua loja, seja ela que for, de serviços ou de produtos, não importa. Ele tem que encantar o seu cliente. Pois é, repare, nós já fizemos um link para outra situação, o segundo ponto, que é o cliente se sentir especial. Então, para chegarmos no cliente, precisamos de quê? Nós empreendedores, precisamos saber que queremos chegar nele. Vamos impactá-lo. Bom, sabemos, nós temos aqueles clientes para impactar. Como impactar? Dando atenção. Quais são as ferramentas para dar atenção ao cliente? Na questão física, Nuse até já deu alguns exemplos. No meio digital, podemos ter também várias ferramentas. Aquelas perguntinhas, aquelas perguntas que você recebe, aquele quiz. Responda o quiz rapidinho. Aí você começa, idade e tal. Parece que aquilo não tem relevância, muito pelo contrário. Total e 100% de relevância. Por quê? Esse quiz é justamente para entender quem é o cliente. E quando você começa a responder, que você responde automático, aquilo ali, justamente, é o quê? É uma forma de conhecer o cliente que está no mundo digital, no virtual, né? Que está do outro lado da tela. Exatamente. No celular, muitas vezes, né? Que está aqui. O celular está na mão de todo mundo, em qualquer lugar. Então, aquele quiz é o quê? É exatamente isso. A depender do produto ou do serviço que você viu ou chegou na sua busca e tal, que você colocou lá, sei lá, laços vermelhos. E aí vai começar aquelas perguntinhas rápidas. Antes de te responder, antes de te oferecer tal coisa, responda tal quiz. É exatamente isso. O quiz é para conhecer, é para ouvir o cliente. Então, é de suma importância, porque baseado naquilo ali, nós empreendedores vamos formar a opinião de quem está do outro lado. Quem é o cliente que está do outro lado? Quem é que quer comprar o tal laço vermelho? Que tipo de laço é? É um laço infantil? É um laço adulto? É um laço para a cabeça? É um laço para vestido? É um laço para um presente? Então, não é apenas chegar e
dar um monte de laço, porque isso é dar um Google. Você dá um Google, você bota lá laço, vai aparecer laço para dedão no pé. Mas não vai responder à sua necessidade, não vai impactar o cliente necessariamente. Porém, o nosso objetivo aqui não é esse. O nosso objetivo é impactar o cliente. Então, essas perguntas, elas estão ali bem formuladas com um objetivo específico. Então, respondendo aquelas perguntas, nós já sabemos o que o cliente quer. E aí vem o quê? O cliente se sente especial quando ele tem a resposta daquele produto ou serviço, porque o produto já vai ser o quê? Para ele. O cliente vai ver, respondeu ao que eu quero, pronto. É muito mais fácil ele ser impactado, é muito mais fácil chegarmos ao que nós queremos, ao que o empreendedor quer, é chegar a finalizar a sua venda, finalizar o seu serviço. Então, o cliente só vai chegar nesse ponto se ele for o quê? Se nós dermos atenção a ele, e se ele perceber aquilo, como é que ele vai perceber que ele é especial naquele momento? Porque o produto oferecido foi adequado. Como eu falei para todos anteriormente, eu trabalho com atendimento ao público. E eu percebo muito isso no meu dia a dia. Então, muitas vezes, o cliente ele quer uma coisa simples. Mas ele chega também e se comunica de uma forma um pouco entroncada. Né? Vamos lá, pegando o gancho já para outra coisa. A comunicação. Vamos lá, olha que eu falei que hoje é denso. Hoje o conteúdo é extenso. Então, o que é que acontece? A comunicação. Às vezes o próprio cliente, ele chega, ele precisa de uma coisa, mas ele nem sabe muito bem o que é que ele quer. Ele precisa. E ele começa a falar. Então, requer, nós que estamos do outro lado, nós empreendedores, o quê? Fazemos as perguntas certas. Mas a senhora vai fazer o quê com isso? É para a senhora mesma? É para terceiros? Então, assim, são perguntas. Ah, não, para minha filha. Então, aí sua mente já vai, ó. Não, ela quer, é para a filha dela. Então, assim, você já muda um pouco, né? Se você vê uma senhora, você tem uma noção de idade, é para a filha, olha. É uma pessoa um pouco mais jovem, bem. Então, será que ela gostaria assim? Aí, você vê que os olhos daquela cliente já mudam. A mente dela já foi impactada. Por quê? Por uma simples pergunta, é para a senhora ou para terceiros? Porque às vezes, acontece muito comigo, sim, deixa eu contar isso, isso é interessante. Muitas vezes, eu entro numa loja e vejo assim uma roupa legal para minha mãe. Eu vejo uma roupa legal, um conjuntinho, né, que as senhorinhas gostam de usar, eu vejo um conjuntinho bonitinho de minha mãe. Aí estou ali vendo coisas para mim também e pergunto à vendedora, aquele conjunto ali em tal, tem tal cor, tal tamanho? Então, muitas vezes, o que é que acontece? A vendedora se baseia em minha aparência e, na verdade, chega à conclusão que minha mãe se parece comigo. Ou, no caso, que eu me pareço com ela. E vem de lá com um tamanho, uma cor para mim e não para minha mãe. Por quê? Porque ela pressupõe, ela imaginou, ela chegou a uma conclusão, sem me perguntar, que minha mãe se parece comigo. Não obstante, não é isso que acontece. O biotipo de minha mãe é o meu oposto. Ela é mignon, a cor mais clara do que a minha, e não gosta do mesmo tipo de tom de roupa que eu uso. Então, é completamente diferente. Isso porque, o que é que eu percebo? Quem está me atendendo ali não me fez uma pergunta sequer. Ela olha para mim, eu só digo que é minha mãe, e ela vai lá e traz um monte de roupa. O que é que acontece? Devolve tudo. Digo, não é isso. Minha mãe, aí eu descrevo. Ela é baixinha, mignon e prefere tons mais claros. Eu sou diferente, minha altura é mediana para cima, gosto de tons escuros e de determinado tecido. Então, assim, essas coisas é que a gente percebe o quê? A falta da comunicação. Ou uma comunicação incompleta. Né? Às vezes não é a falta, a ausência, mas é uma comunicação incompleta. E tudo isso pode ser revertido por algumas perguntas. Exatamente. E essas perguntas importantíssimas para dar atenção, importantíssimas porque hoje, Gemima, uma máxima que surgiu por Harry Gordon Selfridge, não é meio estranho, eu sei que ele é de uma loja de departamentos britânica, onde criou a máxima de que o cliente sempre tem razão. Sim. Essa máxima foi criada em 1909 por ele, Harry Gordon. E a partir daí, desde lá, né, de 1909 até os nossos tempos, as mudanças foram realmente muitas e a gente vê que o cliente nem sempre tem razão. Mas o que fazer
nesse momento, como você falou, como você sempre tem essa vivência, de que o cliente chega pedindo coisas, querendo coisas muitas vezes que não são oferecidas lá no estabelecimento ou com informações truncadas. Então, neste momento em que o cliente não vai ter essa razão, mas que nós, enquanto empreendedores, nós precisamos lidar com ele e precisamos não deixar que o nosso cliente saia sem estar encantado. É nessa hora que entram essas perguntas. Porque quando a gente faz essas perguntas, a gente vai entendendo o cliente. Realmente, o que ele pediu é o que ele precisa? Não é isso? Nem sempre é. Nem sempre é. E nós, empreendedores, estamos aqui para resolver um problema do nosso cliente, né? Até a raiz da palavra empreender significa isso. Você cria alguma solução. Exatamente. Para as pessoas, para a sociedade. Então, nós estamos lá para dar essa solução. Não podemos deixar que o nosso cliente saia sem ter essa solução. E essa solução pode vir através dessas perguntas. Isso é muito prático, isso é do dia a dia. Então, a gente vai entendendo por que é que ele estava aí, o que é que ele realmente quer, quando é, será que ainda vai chegar, será que é ali, será que é de outra forma? Na semana passada, nós fomos, eu queria comprar uma gargantilha para dar de presente para minha sobrinha, e eu sabia o tipo da gargantilha que eu tinha, e nós fomos num local que aparentemente teria. Uma vendedora veio, nos procurou, nós já fomos lá, porque a gente já sabia que possivelmente teria nessa loja. Então chegamos lá, eu expliquei como é que eu queria, ela é jovem, gosta dessas coisas pretas e tal, tipo uma gargantilhazinha bem apertadinha e tal, enfim. Ela nem ouviu, ela não me deu atenção, ela foi já dizendo que não tinha. Eu mesma, né, e tava com minha irmã, e aí a gente foi futucando, conseguimos achar exatamente o tipo de gargantilha que a gente tinha. Isso demonstrou pra gente que ela não deu atenção suficiente pra gente, ela não entendeu, ela não se comunicou, ela não perguntou nada. Automaticamente ela respondeu que não fazia, que ali não tinha aquele tipo de gargantilha. Nós insistimos mais um pouco porque nós já tínhamos um histórico anterior de ter o tipo de gargantilha naquela loja. Realmente conseguimos e trouxemos, tinha a gargantilha que a gente queria. Me demonstrou esse tipo de coisas. Aí, no caso, gente, coisas que não devem ser feitas. Porque, ao contrário, o que é que ela precisava? Ela precisava, olha, escute bem o que eu estou dizendo aqui. Ela precisava me dar atenção. Ela precisava perguntar para mim. Ela precisava me acompanhar na minha busca para que pudesse ser feito a venda corretamente. E ela ainda demonstrou, pelo que eu entendi da situação, que ela nem conhecia o que tinha na loja que ela trabalha. Falta de conhecimento. Né? Outro ponto importantíssimo. Né? A falta do conhecimento sobre o produto ou serviço que você está oferecendo. Como é que você está ali e você não conhece o produto que a loja tem? Então, assim, é claro que é uma loja que tem muita coisa, mas você tem que conhecer. Ou pelo menos ter uma ideia dos setores. Observem as grandes lojas de departamentos. Se fosse por quantidade de coisas, as lojas de departamento não existiriam. E existem. E vendem e muito. Porque são setorizadas. Então, você setorizar os produtos, esportivo, moda praia, homem, mulher, criança, tal, plus. Então, se você setoriza, você já divide as coisas. Então, você entra numa loja muito grande e pode perguntar: onde é que eu acho tal coisa? O vendedor, o funcionário, vai te dizer: em tal seção, senhora. Então, já tem uma noção. Ponto. Você já chegou numa parte do objetivo. Ali dentro daquela seção, você vai procurar o que você deseja. Mas, por exemplo, nesse caso específico que você comentou, você chega numa loja de bijuterias. Então, só tem bijuteria. É um tipo de produto. Não tem muitos setores. Exemplo, pode ter umas maquiagens ali no canto. Então, não é maquiagem. Mas a loja, ela é de bijuteria. Ou seja, é um produto. Bijuteria é um segmento, né? Não é uma bijuteria, né? São várias bijuterias. Mas é bijuteria apenas. Ela não vende lanche nem vende tênis. Ela vende bijuteria. Então, é necessário conhecer do que nós estamos oferecendo. Então, eu não posso chegar aqui e oferecer a vocês
xícaras se eu não conheço os tipos, os modelos, se ela vai no micro-ondas, se ela vai na máquina de lavar pratos, né? Então, saber a especificidade, ter conhecimento do seu produto ou serviço. E cabe a você, empreendedor. Porque foi o vendedor que fez, mas a empresa é sua. Né? Exatamente. Quem está com sangue no olho é você. Então, cabe a você capacitar todos os seus... E não é só os vendedores não, viu? Vendedor, recepcionista, né? Talvez às vezes tem serviços que coloca de estacionamento de carros. Exato. Toda a equipe deve estar no mesmo objetivo, coeso, sabendo tudo o que vende dentro de sua loja, o seu serviço, todos os seus produtos, tudo que é oferecido, todas as soluções que está no seu empreendimento deve estar na cabeça de toda a sua equipe. Na cabeça e na ponta da língua. Na ponta da língua, assim, a língua afiada sempre também é bom. A língua afiada, pensamento rápido. Então isso precisa dessa capacitação também. O objetivo nosso hoje aqui é falar sobre os clientes. Nós vamos ter um outro podcast falando sobre vendedores, sobre essa aqui. Sobre outro ponto de vista. Sobre outro ponto de vista. Mas nesse momento, falando sobre cliente, com o objetivo de encantar o cliente, com o objetivo do cliente se sentir bem dentro da sua loja, é importante isso, né? Veja bem, você faz uma festa, né? E aí você coloca nessa festa tudo o que você acha de mais bonito, né? Pense assim, no final de ano, aquela festa de arromba. Então, aquela festa bonita, e você coloca bebidas, comidas, ar-condicionado, ornamentação, luzes. Então você preparou toda aquela festa na melhor maneira que você achou. Isso aí é a sua loja, é o seu empreendimento que você arrumou desta maneira. E você vai receber os convidados. Os convidados são os seus clientes. Como é, empreendedor, que você vai receber os seus convidados? Como é que você recebe os seus convidados na sua festa? Pense aí. Você tem que estar preparado para receber os seus clientes. E quando eu falo os seus clientes, e quando eu falo que você está preparado, não é só você enquanto dono, mas é você e sua equipe que te representa. Então, é necessário, sim, essa parte do atendimento, dessa equipe toda, quem você estiver, desde o pessoal da limpeza, né, até o pessoal do vendedor, todos estão envolvidos. O gerente, o administrativo. Todos estão envolvidos numa só missão. A missão é encantar o seu cliente 4.0, empreendedor. Exatamente. E aí vamos para mais um ponto. Atendimento. Foi o que nos salientou agora. Repare quantas coisas estamos abordando hoje. Atenção. O cliente sentir, realmente perceber que ele está tendo atenção da sua empresa, está tendo atenção de você, empreendedor. Né? Sua atenção está lá no cliente. Então ele vai se sentir especial. Para isso nós precisamos de quê? Conhecer os nossos produtos ou serviços. Precisamos conhecer do que estamos falando para poder oferecer. E daí, então, vamos para mais um ponto. O atendimento. O atendimento, ele vem desde a entrada. Pode ser no seu site, na entrada da sua loja física, no atendimento do e-mail, né, que você lançou, o cliente lançou e-mail. Ele tem que ser respondido, tem que ser lido o mais rápido possível. Hoje, o cliente 4.0 não tem tempo a perder, porque ele vai mudar de empreendedor, de possível aquisição rapidamente. Na mesma velocidade que ele procurou, ele muda. Normal, isso é natural. Só que a velocidade está rápida, né? Está bem alta. Então, o cliente 4.0, se na entrada ele já não gostar, já era, já foi. Já foi para outro e vai ser difícil você reaver esse cliente. Pode ser que sim, se você melhorar, é claro, como todos nós. Nós estamos aqui sempre para isso, para evoluir, para ir melhorando. Então, desde a porta de entrada,
É muito importante. Se aquele ambiente virtual ele é amigável, né? Ele é agradável. Porque nós vemos isso nas grandes empresas. Vamos pegar exemplos de grandes empresas. Muitas vezes nós pensamos assim, estava tão bom, por que mudou? Justamente para impactar outros clientes, para chegar em outros clientes. Por quê? O que é que acontece? Às vezes um aplicativo bancário, alguma coisa assim, você vê que estava te atendendo. Daqui a pouco você recebe aquelas mensagens, sistema atualizando. E aí quando você abre, olha, você não entende muito bem, mudou, você nem sabe o que mudou, aí você vai começar a futucar e tal. Mas o objetivo é esse. O objetivo é esse de você estar se atualizando e impactando novos clientes também. Porque naquele meio tempo você já era cliente daquela instituição financeira. Mas muitas pessoas não eram. Quando abrir aquele aplicativo novo, vai impactar uma parcela de clientes que ainda não tinha sido impactada. Então, o atendimento, ele vem desde o começo, da porta. E se o seu empreendimento, ele é físico, vem de tudo. Da aparência, da limpeza, da organização. Não precisa muitas vezes de luxo, mas um ambiente limpo, organizado, a gente percebe da entrada, da porta. É como a nossa casa. Né? Na nossa casa, quando chega uma visita, abriu a porta, já tem uma visão ampla, já tem uma visão geral. Não precisa ser aquela casa luxuosa, mas se ela está organizada e limpa na medida do possível, aquela organização, você já se sente confortável. Quem chega ali, sim, a sua visita acolhido, se sente confortável, né? Acolhido. Então, a mesma coisa com nossos empreendimentos. Então, o atendimento, ele começa ali da aparência, daquela parte inicial, e aí vamos expandir, né, esse atendimento. O atendimento para o cliente 4.0 tem uma necessidade interessante que eu vou passar aqui para vocês. O cliente 4.0, ele precisa de cada vez que passa menos etapas até chegar ao objetivo dele. Isso é muito interessante. Vamos pensar o que é isso. Menos etapas até chegar ao objetivo. O cliente, ele não quer ficar passando por 1, 2, 3, 4, 5 pessoas até chegar no objetivo dele. Não. Ele deseja chegar, falar e chegar na solução. E ser atendido. Mesmo que a solução não seja naquela hora, mas ele precisa de que seja dada uma resposta assertiva para o que ele deseja. Mesmo que seja um não, mas aquele não embasado. Não é aquele não, não, aqui não tem, como a pessoa fez contigo na loja. Não, aqui não tem, e virou e saiu. Não existe isso. Né? Então, assim, é uma situação complicada. Acredito que eu virava as costas e também saía da loja. Eu teria mais ou menos a posição, não, tchau, saiu. E existe um público que é muito assim. Que chega assim, não procura muito realmente, chega, pergunta a pessoa, ou seja, joga o cliente, joga confiança naquela pessoa, porque aquela pessoa trabalha naquela loja, o cliente entende o que? Bem, ela trabalha aqui, ela sabe, ela diz que não, pega e sai. Então, isso é complicado. O que é que nós precisamos ver? Só para fechar aqui. Então, se você sabe a resposta, você tem que ter conhecimento para você saber. Mesmo que seja um não, tem que dizer, olha, senhor ou senhora, não, porque aqui o nosso estabelecimento é de tal coisa, assim. E até dar opções. Porque a pessoa muitas vezes diz assim, isso aqui não serve para mim, mas serve para minha filha, serve para meu marido. Quantas vezes acontece isso? E você não volta, mas você indica para outra pessoa aquele estabelecimento. Esse atendimento é legal, é um dos nossos objetivos. Essa questão sua que você falou, porque aqui você vê que a bola bate e volta, vai lá, vem cá, uma coisa que ela fala, eu já respondo, já me rebateu aqui aqueles cursos. Eu sou uma pessoa que sempre estou me capacitando, sempre gostei de participar de tudo o que é assim, importante. Conhecimento. De conhecimento, eu sei. E então, o que foi que eu vi ainda falando sobre aquelas palestras que eu fui na semana passada, queimar etapas. Sim, hoje já existe hoje. A loja 4.0 também, por que não? Né? Vamos até nos apelidar aqui também da turma 4.0, viu? Eu tô chegando nessa infância 4.0, né? Eu acho que é isso. Vamos lá. Empreendedor 4.0. O empreendedor 4.0, vamos chamando a gente assim de 4.0. Diga aí, 4.0. Olha, a loja é o seguinte, gente. Tem um aplicativo, achei interessantíssimo, gente. Já existe isso hoje assim.
tem um aplicativo e você vai colocar esse aplicativo no seu celular. Você tem seu aplicativo, então você vai comprar nessa loja. Quando você entra na loja, automaticamente o aplicativo detecta que você entrou nessa loja. A loja não precisa de vendedor, não precisa de caixa, não precisa de nada. É você queimando várias etapas, como você falou. Você, igual cliente, você vai lá e você vai pegar o produto e você vai sair da loja. Automaticamente o aplicativo viu que você entrou na loja. O aplicativo, lógico que isso aí tem toda uma tecnologia por fora, né? Até como a gente já foi na podcast passado. A gente falou sobre mudança de mindset e essas questões de tecnologia. Detecta que você entrou, detecta o produto que você pegou e você já pagou ali, porque o aplicativo foi lá na sua conta bancária e tirou o valor. Ou no cartão de crédito, no cartão talvez. de crédito, onde você cadastrou. O método que você cadastrou no seu aplicativo, por esse método será cobrado. Rapidamente mostrou assim a velocidade que a pessoa passava, você entrou, pegou um refrigerante qualquer, saiu e tudo se deu. Aí ficou aquela pergunta, né, para todos. O que vai ser do vendedor, do caixa, dessa equipe toda que nós falamos que precisa de capacitação? Né? O palestrante ele deixou bem claro na época que os robôs, a tecnologia, ela não rouba as tarefas do ser humano. Ela muda. Exatamente, ela está deixando que o ser humano faça a tarefa dele, que não é essa tarefa repetitiva de pegar, de colocar, não. A tarefa do ser humano está nisso que nós já falamos aqui. Nessas perguntas, nessa interação, de entender. Porque quando o cliente está nessa loja, com esse aplicativo, com tudo isso, mas ele olhar assim, e ele não vê o que é que ele quer, cadê o ser humano para dizer a ele, Senhor, o que é que você deseja? Olhe, esse tipo assim, serve para isso. Se o senhor tem diabetes, você não pode pegar esse produto, porque esse produto tem açúcar. Olha, o rótulo lê dessa maneira. Então, essas habilidades sim, dessa interação, são habilidades humanas, próprias do ser humano. Então, vai ter essa mudança. A tecnologia vai provocar essa mudança nas profissões. Então, vai se parar de ter caixa, sim, vai se parar de ter vendedores, possivelmente, mas uma pessoa ali que entende, que sabe daqueles produtos para que serve, que saiba ler um rótulo de uma alimentação, uma pessoa que tem uma intolerância à lactose, que tem uma intolerância a glúten, né? Hoje quase todo mundo tem. Então, quase todo mundo tem. Então, é importante ter essas pessoas. Então, sim, as profissões vão sofrer mudanças e nós precisamos estar aí. Como empreendedor, então, isso é muito importante. Exatamente. Muito importante. Então, essa questão, muito interessante essa sua colocação, porque vem mais uma vez, sempre me remete ao nosso podcast anterior, o mindset, né? A mudança de mentalidade. Ou seja, nunca podemos parar de aprender, parar de estudar. Nunca. O ser humano só para de aprender quando ele não tem mais utilidade. E nós só não temos mais utilidade quando nós morremos. Essa é pelo menos a minha concepção. Porque até o último suspiro, nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo com tudo. Então, voltando, senão a gente avança muito em outros pontos, voltando nesse ponto de diminuir etapas, que você citou, queimar etapas, mas essa questão de diminuir etapas para chegar no objetivo. Diminuir etapas a fim de chegarmos no objetivo, que é impactar o cliente. É chegar no que o cliente precisa. Quando nós diminuímos etapas, mas chegamos onde o cliente precisa, esse cliente vai dizer, legal, nesse site, ou nessa loja, ou com essas pessoas, eu consigo o que eu preciso rapidamente. E por que o rapidamente? Esse é o tema de outro podcast, tempo. Tempo, outro podcast. E aí nós vamos chegar no tempo, né? Então, por quê? Qual é o sentido de diminuir etapas? O porquê? Pensar nisso, o porquê de diminuir etapas. É o tempo. O tempo é valiosíssimo, ó. Próximo podcast. Fiquem na expectativa. Exato. Sempre nós temos novos assuntos. Assuntos não faltam. Não faltam. Então, vamos lá. O cliente, pensando em empreendedores, empreendedor 4.0, olha lá. Em sua vida aí, olha lá. O empreendedor 4.0 é para atender o quê? O cliente 4.0, porque ele já está aí. O cliente 4.0 é uma realidade. Então, quando nós diminuímos etapas, quando nós vamos revisar, quando nós damos atenção ao nosso cliente, ele vai se sentir especial, ele foi ouvido.
você demonstra conhecimento do seu produto ou serviço, isso é maravilhoso. O que que te diferencia, então, numa loja ou outra, de fazer a sobrancelha com uma pessoa ou outra? Sim. O que que te diferencia? Você tem milhares de locais. Como é que você escolhe? Como é que eu escolhi? Eu fui, vi, pesquisei vários. Teve lugar que eu fui, disse o que eu queria e tal. A pessoa, assim e tal. A técnica vai estar aqui tal dia, não sei o quê. Eu disse, tudo bem, então agendou. Nunca me responderam até hoje. Então, será que eu vou retornar nesse local? Não vou. Não vou. Por quê? Não me deu atenção, não me ouviu o atendimento. Não obstante, outro lugar que eu fui, a pessoa mandou mensagem, confirmou, falou, me deu orientação, fez aquela avaliação gratuita. Gente, aquilo ali é tudo. Isso. Você já começa ali, ó. Então, a profissional veio, demonstrou conhecimento da coisa, fez e tal, simulou, pronto. Eu adquiri e levei mais outra pessoa. Então, assim, observe, né, como acontece muito isso. Sigo nas redes sociais e tal. Então, assim, o que me levou a contratar este serviço? Tudo isso que nós estamos falando. Vamos lá? Atendimento, atenção. Eu vou repetir porque é importante a gente colocar na mente. Atenção, atendimento, conhecimento sobre o produto, diminuir as etapas até chegar ao final. Esse foi essa última linha que eu estava falando aqui. Diminuir as etapas para o nosso cliente chegar ao objetivo dele sem se cansar muito, sem demandar muita energia do cliente, sem dar aquele nó na cabeça, sem colar as placas. Nós sermos de uma forma assim, assertiva realmente e efetiva. Assertivas e efetivas, o que é isso? Dizer o que é realmente e chegar no finalmente, mesmo que seja um não. No meu atendimento ao público, eu muitas vezes tenho que dizer não ao cliente. Tem vezes que eu tenho que dizer não. Porém, o meu não é carregado daquele infelizmente. Não é infelizmente. É a realidade. Olha, não posso fazer por isso, isso e isso. O que a senhora está me pedindo não é aqui. O que a senhora deseja é o que mesmo? Aí eu ouço, não é aqui. A senhora vai fazer em tal lugar assim, assim, não sei de quê, precisa disso, precisa daquilo, pronto. Então, eu dei a resposta a ela. Eu não fiz o que ela queria, porque na verdade nem era ali para ser feito. Porém, eu procuro sempre dar a resposta. Então, nós como clientes, precisamos também disso. Repare, pense um pouquinho só na sua vida, no restaurante que você vai, no salão de beleza, no clube do futebol, lá, né, que os homens gostam às vezes de jogar com seus amigos, não sei o quê. O que faz ele voltar? São os amigos, são os colegas, são. Mas existe alguma coisa também envolvida. Não, lá tem um vestiário legal, que eu já levo minha chuteira e chego lá e troco. Então, assim, existem várias situações que vão levar aquelas pessoas àquele determinado local. Seja ele qual for, uma academia. Academia, hoje em dia tem as grandes redes, mas existem aquelas academias de bairro. E por que será que a academia de bairro ainda sobrevive? Muitas vezes, localização, preço, atendimento, comunidade, serviço. Então, assim, sobrevive. Eu acredito que no mundo do empreendedor, né? Você é empreendedor 4.0, repare, o nosso assunto macro é o quê? O mundo do empreendedor. Então, no mundo do empreendedor, nós precisamos ver todos esses detalhes, todas essas circunstâncias envolvidas. Eu gosto muito de falar os exemplos, porque eu acho que os exemplos nos ajudam a fixar cada ponto que nós estamos falando. Então, eu me lembrei dessa questão da academia. Então, as redes de academia são interessantes, são. Tanto que elas estão oferecendo aquele serviço, né? Você paga X e pode malhar em qualquer academia. Isso aí já foi um diferencial. Cobra um pouquinho mais, mensal, que seria o valor de uma diária. Se vocês observarem, tudo é meticulosamente calculado. É o valor de uma diária, na verdade, que é cobrada a mais, para você malhar em qualquer unidade. Aquilo dali encanta muitas pessoas, porque na nossa vida corrida, tem uma academia perto do trabalho, mas tem uma perto de casa, tem uma perto de casa de mamãe, tem uma perto da casa do namorado, tem uma perto da casa de sua irmã. Então, assim, onde você estiver, você pode ir malhar. Tem uma academia que é um pouquinho mais distante, mas tem um professor que você gosta. Tem aquele grupo de colegas que já bota lá no grupo, olha lá, ó, fulano vai dar aula especial de não sei de que tal dia. Você se programa e vai.
né? Porque o ser humano ele é social. Ou seja, aquela rede ou aquela academia conseguiu impactar o cliente de forma a diminuir etapas. Diminuiu a etapa, qual é a etapa? A distância. Diminuiu a distância de ir na academia para a pessoa não deixar de ir. E, ao mesmo tempo, você quer se divertir, você quer ir mais distante? Você pode ir também. Ah, você quer encontrar com sua colega? Você pode também. Você quer ver o professor? Você pode também. Então, assim, essas soluções são diferenciais que ajudam ao cliente ser impactado. Então, é como se aquela rede, né, de academia estivesse dando uma atenção específica ao grupo de clientes. Na verdade, é isso mesmo. E ajuda ele a diminuir etapas, porque ele às vezes não tem que se deslocar, pegar um engarrafamento grandão para chegar naquele ponto único da academia. Ele malha aqui, mais perto do trabalho, não pega um engarrafamento. Quando ele sair da academia, o engarrafamento já fluiu, a pessoa fica satisfeita. Não é isso? Exatamente, irmã. E aproveitando aqui essa deixa, vamos deixar a gente molhar o bico aí, ó, beber uma aguinha, e vamos fazer agora o nosso merchan, falar sobre o nosso patrocinador, o que está aqui nos patrocinando a termos esses podcasts tão maravilhosos, tão bons, tão assim produtivos para você, empreendedor 4.0. O nosso patrocinador aqui é a JMC Projetos. Aqui em Salvador, nós temos a sede no Centro Empresarial Iguatemi. E o telefone de contato é o 996921020. Vou repetir. Aqui em Salvador, a sede fica no Centro Empresarial Iguatemi. Telefones 996921020. E em Feira de Santana, também nós temos lá uma filial. É um local bastante central em Feira de Santana. Fica na esquina da Juraci Magalhães e a Getúlio Vargas. O telefone de lá para contato é o 999441030. 999441030. Lá em Feira de Santana. E quais são os serviços que são oferecidos pela JMC Projetos? Nós temos laudos de SPDA para condomínios e edificações em geral. Esse SPDA é em relação a raios, não é isso? Raios, para raios. Para raios. Entendi. Temos manutenção de subestação, manutenção de grupo gerador, que são aqueles equipamentos grandes de shows que ficam atrás de aquelas caixas grandonas que geram a energia para aqueles eventos. Aqueles né? eventos. Entendi. Então, isso aí é manutenção do grupo gerador com laudos elétricos em geral. Toda essa parte de SPDA, manutenção de subestação, manutenção do grupo gerador e laudos elétricos em geral, JMC Projetos, Salvador e Feira de Santana. É interessante que esse nosso patrocinador já tem uns 10 anos no mercado, né? Isso. Ele tem experiência e é um privilégio nós sermos patrocinados. Aqui nosso podcast, né, da JMove é patrocinado pela JMC e é um privilégio porque é uma empresa que nós confiamos. Eu tenho aprendido várias coisas, até as formas diferentes de energia que eu não sabia. Que existiam tantas formas diferentes de energia, eu aprendi com a JMC. Também eu aprendi muito sobre essa questão dos raios. Eu não sabia da incidência tão grande de raios que existe, que é uma coisa assim real no nosso dia a dia, eu não sabia. E que com esse serviço que ele faz, né, do SPDA, previne essa questão dos raios, né, nos prédios. E quanto mais prédios, viu, gente, na cidade, mais atrai os raios. Eu não sabia disso. Aprendi com eles também, né? São nossos patrocinadores e também tem essa questão de conhecimento muito importante. Eu aprendi também o seguinte, até uma reflexão sobre essa questão de energia, que eu aprendi com o pessoal da JMC, é que sem a energia não teria esse podcast, não teria as aulas online, que a pandemia trouxe essa realidade para dentro da nossa casa, né? As salas de aula ficaram dentro de casa, os escritórios onde nós trabalhamos ficaram dentro de casa. Eu fiquei atendendo o meu cliente, o público que eu atendo, eu fiquei atendendo dentro de casa, atendendo por WhatsApp. Então, se não tivesse energia, se não tivesse os links, né, a rede para ter os links, como é que seria a vida? Seria ainda mais difícil, né? Então, o pessoal da JMC explicou pra gente sobre isso. Eu achei muito interessante essa reflexão. E estão de parabéns, porque durante a pandemia
eles continuaram E trabalhando. trabalhando até mais. E principalmente para hospitais, dando Hospitais, todo o apoio exatamente. da Rede manutenção, hospitalar. da rede hospitalar. Exatamente. Foi a JMC. Até na Projetos. implantação, né, de novas... Aqueles hospitais, como é que foi temporada de campanha? Isso. Aqueles hospitais, né? Que a prefeitura, governo e tal, instalaram, Isso. abriram até lugares que estavam assim lá fechado, que abriram. Então a JMC trabalhou, né? Prestou serviço por causa dessa questão da geração de energia. Então, se nós pensarmos bem, a energia, ela é a parte grande da nossa vida, né? Grande. A energia é a parte motriz e o cliente é o nosso foco, do empreendedor. A gente não vai perder. 4.0. 4.0, exatamente. Então, o cliente 4.0 está para nós empreendedores 4.0, assim como a energia está para estarmos aqui, nos comunicando hoje. Então, continuando a falar sobre essa questão do cliente, eu salientei diminuir as etapas e tem algumas dicas. Dicas são legais, né? Dicas são legais. Como é que nós vamos diminuir essas etapas para o cliente chegar no objetivo dele, né? Tá pensando aí, legal, diminuir a etapa, mas sem atropelar. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pensar em uma coisa legal, é reduzir o número de dados que o cliente precisa cadastrar. Às vezes você não precisa de muitos dados para chegar àquele objetivo, certo? Para você realmente ter uma informação sobre o seu cliente, hoje em dia você precisa de quê? De número de celular, e-mail. E se ele estiver em alguma rede social e ele quiser compartilhar aquela rede social, já era. Porque ali você vai obter isso se o cliente permitir, é claro, né? Nós estamos falando o quê? É perguntar ao cliente, fazer o cadastro se ele permitir. Porque hoje, inclusive, tem questões Lei legais. de proteção de dados, claro. Lei geral de proteção de dados. Né? Mas assim, até com o WhatsApp, o que é que acontece? Você manda aquele WhatsApp para sua equipe, a equipe. Manda aquele WhatsApp, olá, tudo bem? Chegou tal coisa nova, eu tenho tal serviço. Você oferece, você impacta o cliente. Porque quando ele tiver, ele dá aquela olhadinha e diz, olha, aquela loja que eu visitei, que pode ter sido física ou virtual, me mandou isso aqui. Você está impactando o cliente. Aí ele diz, olha, se lembraram de mim, mandaram, né, uma mensagem. Então, isso daí já ajuda a diminuir a etapa. Por quê? Vou te responder por quê. Repare o porquê. Por que diminui a etapa? Porque seu cliente viu aquilo. E ele vai na loja já com aquilo. Tá, me mandaram aqui, eu quero isso aqui. Acabou, queimou a etapa. Você não vai ter que encantar mais o cliente. Ele já viu, ele já sabe que na sua loja tem aquilo, ele quer aquilo. Olha, fulana que eu vim aqui, mandou para mim esse WhatsApp, legal. Tem amarelo dessa cor? Acabou. Você já diminuiu as etapas. Com o quê? Com dados, com cadastro básico que você tem do seu cliente. Então, um cadastro básico, claro que com a permissão dele, lógico, isso daí é de suma importância. O senhor pode me dar o seu número de telefone? Ele é o WhatsApp? Posso mandar algumas coisas? Pronto, é somente isso aí, um número de telefone. Pronto, você já vai impactar o cliente. E quando ele retornar, ou se não, aquilo ali vai servir o quê? Podologia, eu quero desencravar, minha unha do pé tá doendo. Ele já marca ali tal hora, não sei o que, já queimou a etapa. Quando ele chegar no seu serviço, ele já sabe o que é que ele vai fazer, vai desencravar a unha do pé e tchau. Você já entendeu como é que se diminui as etapas? É diminuir, não é atropelar, passar por cima, parecendo doido, não. É diminuir as etapas. Então essa dica é muito importante. Dados essenciais, dados mínimos, porém essenciais do cliente, que ajude o contato mais fácil de você, empreendedor 4.0, com o cliente, que quer ser atendido de forma efetiva, assertiva, sem rodeios, mas ele precisa ser atendido. Ao mesmo ponto que se você não puder, diga para seu cliente. Respeite o cliente. Diga, não posso, não tenho horário, mas eu tenho tal dia. Dá logo uma solução. Que aí o cliente se organiza também, então não pode, hoje tá, mas tal dia tem. Então, essa já é uma forma de diminuir etapas. Outra coisa. Quer falar alguma coisa, Nus? Eu posso seguir dessa parte aí? Eu queria chamar a atenção, contar aqui uma história. Porém, todos nós já ouvimos falar sobre a questão de encantar do Disney. Sim. E com certeza, todos nós já ouvimos diversas histórias. Mas é bom a gente, enquanto empreendedor 4.0, a gente cada vez mais ouvir
Porque tudo isso que nós estamos falando aqui é possível. Nós não estamos aqui imaginando, eu chamo assim, é o caminho feliz, né? Eu chamo assim, o caminho, não é um caminho feliz, é o caminho real. É o caminho que pode ser feito, que é feito hoje. Então, você empreendedor que está nos ouvindo aí, eu vou contar essa história da Disney, o jeito de cantar. Inclusive hoje já tem cursos sobre o jeito sobre Disney o jeito de encantar. Disney de encantar, né? Então, você pense, uma família foi fazer a sua primeira visita à Disney. Imagina a emoção, né? A emoção de conhecer a Disney e tal. Então foi o pai, a mãe e seus filhos lá. E eles foram lá. Eles deixaram o carro estacionado próximo, né, ao parque da Disney. E foi. É quando a gente fala, né? Não é só o vendedor, não é a equipe. As pessoas que ficam ao redor, né, os guardas, eles notaram que trabalham para a Disney, notaram que o pai da família tinha deixado aquele carro ligado. E que quando eles voltassem, com certeza a bateria estaria descarregada. O que foi que ele pensou? Será que realmente aquela situação tinha a ver com eles? Será que eles precisariam intervir nesse caso do carro que estava ligado, com a bateria ligada? Será mesmo que era necessário? O propósito do Disney é o seguinte: que todos os seus clientes tenham a melhor experiência possível. Eles querem que aquele dia que a pessoa passa na Disney seja inigualável, para que eles possam cada vez voltar e para que eles possam propagar, né? Porque a propaganda da Disney realmente é maravilhosa. E com esse intuito, sabendo sobre tudo isso, que a equipe deles sabe sobre isso, o que foi feito? Aquele guarda providenciou realmente a vinda de um serviço de socorro, uma bateria. E quando aquela família saiu de lá da Disney, depois do dia maravilhoso, lindo, e todos emocionados de ver Pluto, de ver Mickey, de ver toda aquela coisa maravilhosa, eles saíram de lá e o pai de família se impactou de ver o carro. Quer dizer, todo aquele dia maravilhoso ia ser jogado por água abaixo por causa daquela decepção, porque ia o que ia acontecer. Se eles passassem o dia todo felizes, mas aquele carro no final desse aquele problema, com certeza que no final do dia eles não iam se lembrar da experiência maravilhosa do dia. O que ia ficar marcado seria que naquele dia que foi para Disney, o carro a bateria descarregou e eles iam passar por diversos infortúnios. Porém, ao contrário, quando eles saíram, que viram aquilo, o guarda disse: fique tranquilo, já providenciamos, já chamamos o seguro, já está vindo para trocar, o senhor sente aqui, faça essa merenda, porque está já sendo providenciado. Eles continuaram ali, terminando o dia deles, dando risada, se lembrando de tudo de bom que tinha acontecido na Disney. Foi feita a mudança, eles foram para casa, foram para o hotel, no caso, que eles estavam viajando e eles não eram dali. E aquele dia ficou marcado para eles como o melhor dia da vida deles de viagem à Disney, que é o propósito de se encantar. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso, isso é real. Você entra numa loja e aquela equipe, aqueles vendedores, todos eles proporcionar a você, enquanto cliente, uma experiência dessa, com certeza que você vai voltar e você, empreendedor, vai vender muito. Ou vai ter o seu serviço também, serviço, produto, seja como for, mas tendo esse intuito de encantar o cliente. Então fica essa história aí para vocês pensarem e entenderem como é que hoje você também no seu segmento pode encantar o seu cliente. Eu achei interessante, Núzia, do que você falou, que foi o segurança, né, o guarda, né, dali dos carros. Então nós vemos a importância de todos da equipe. É isso, como a gente falou anteriormente, todos. Não é apenas o dono ou apenas o vendedor que está ali estático. Não, desde a entrada, desde se tem manobrista no seu estabelecimento, ou segurança, né? Nesse caso do Disney, aqueles seguranças ali, e ele observou. Né? Então, observar
estar atento. Foi o primeiro ponto que a gente falou hoje. E Atenção. Atenção, gente, essa palavra. Com o Por cliente. que dar atenção? Porque dar atenção é tudo. Né? Por que dar atenção? Então, Hoje, a atenção, ele é um ativo mais procurado até mesmo do que o tempo. Porque o tempo já é um ativo que se procura. Mas a atenção do cliente, ó, você, isso aqui, ó, já passou, já está em outra coisa. Então, a atenção do Exatamente. cliente 4.0 é importante para você, empreendedor 4.0. Exatamente. Então, essa questão da atenção, como você falou, de toda a equipe, requer capacitação, que nós falamos, que vai ser tema de outro podcast. Oi? Ó, fiquem atentos. Inclusive, vocês podem, manda pra gente aí nos nossos e-mails, nas nossas redes sociais, comenta e manda pra gente aí o que, que vocês gostariam sobre todos esses temas que a gente falou assim, ó, vai ser no próximo podcast, Vocês podem dizer qual é o tema que vocês gostariam que nós falássemos aqui no próximo podcast, né? É sobre o tempo, é sobre os vendedores, é sobre a equipe, funil de vendas. O que é que vocês gostariam que nós falássemos aqui das nossas experiências, da nossa vida, que vai com certeza ajudar você no seu empreendimento? Paga aí pra gente. Exatamente. Dá aquele joinha, curte, comenta. Inclusive, gente, me disseram que quem não dá o like Ixi. aqui e não comenta com a gente, o empreendimento vai no máximo até dezembro, viu? No Pois é. máximo. E depois de dezembro já era. Já era. Então, assim, é o que eu estou sabendo também. É. Quem não curtir, quem não comentar, o empreendimento já era, viu? Que até dezembro já foi. Isso também eu ouvi falar. Foi? Eu acredito, viu? É. Tá Então, certo. E lembrando de uma coisa, no mundo do empreendedor, nós temos vários pontos, né? Várias variáveis envolvidas. É um mundo. Hoje estamos falando sobre cliente e observe quanta coisa sobre cliente. Por que, Núzia? O chegar do 0 a 100, né? Do zero ao sucesso, né? Do empreendimento, não é fácil. E por isso nós estamos aqui para te ajudar a trilhar esse caminho. Isso. É do 0 a 100 Isso, o seu boa empreendimento. ideia. Nós vamos falar mais sobre isso, viu? Se preparem que nós estamos formatando, né, tá no forro. tá no forno. Tá no forno, uma coisa muito legal. Fiquem atentos, continuem nos assistindo, continuem seguindo, que nós sempre vamos falar. Cada semana, cada podcast, nós vamos falar sobre o que nós estamos preparando. Hoje, realmente, nós estamos fazendo um podcast mais carregado, né? Com mais informações, só para dar um gostinho. Prático, trazendo Isso. casos práticos. Trazendo casos práticos. Para dar um gostinho a vocês que estão nos escutando do conteúdo que nós vamos oferecer. Vão nos seguindo, fiquem atentos, que nós vamos oferecer realmente esse conteúdo do 0 a 100, mostrar como o empreendedor faz realmente, ó, para alavancar seus negócios com consistência. Isso. Quer aqueles empreendedores que já estão na caminhada, quer aqueles que estão querendo saber em que eu vou empreender. Exatamente. São vários tipos de empreendedores que vão se encaixar nessa nossa, não só no nosso podcast, mas de todo esse movimento, eu vou chamar assim, gente, um movimento que nós estamos fazendo para que vocês, empreendedores, vão do 0 ao 100, do 0 ao sucesso, né? De uma maneira mais rápida, mais assertiva, Exatamente. né? Com os nossos casos, com as nossas práticas aqui, falando com vocês e nos nossos cursos, nossos eventos, tudo que nós estamos preparando está por vir aí. Exatamente. Então vamos lá. Foco no cliente 4.0, vamos evitar que o cliente repita a mesma coisa para várias pessoas. Vamos lá. Hoje eu estou cheio de dicas. É uma nova dica. A cada momento eu trago uma dica diferente. Pense bem. Se coloque, assim, vamos pensar entrando numa loja legal, uma loja assim diferente, chegando na cidade, opa, legal, vamos entrar naquela loja nova. Então, você ouviu falar, de alguma forma, ou nas redes sociais, ou suas amigas, seus amigos falaram de uma loja nova, e você vai conhecer. A aparência bonita, cheirosa, você já se sente bem, legal, você vai chegando naquela loja nova. Porém, para você chegar, isso é uma loja hipotética. Para você chegar do começo ao fim da loja, você tem que passar por vários setores. Aí no primeiro setor, você diz uma coisa à pessoa que está ali para te atender. Você diz uma coisa.
Você disse, após então eu quero conhecer isso. Mas aí a pessoa te diz, não é aqui não. A senhora vai para outro setor. Aí você vai, você está bem, você está feliz, você está bem. Chega no outro setor, você repete a mesma coisa. Olha, eu ouvi falar que aqui nessa loja tem isso. Aí a pessoa te repete. Não, nesse setor não, é no outro. Aí você vai para a terceira pessoa. Você já começa a chegar na terceira pessoa, já está um pouco chateado. Repara, você já está um pouco chateado. Você vai repetir a mesma coisa 2 vezes. Mas você vai para a terceira pessoa. Você chega lá na outra pessoa e você diz, olha, eu ouvi falar. Você já começa a mudar seu tom de voz. Eu ouvi falar que aqui nessa loja tem isso. É verdade? Você já começa a questionar se é verdade ou não. Porque você já passou por 2 pessoas e não conseguiu. E aquela terceira pessoa vai te dizer. Ó o ponto, vai te dizer. Será que ela vai dizer, sim, é aqui, você chegou. Ou ela vai te dizer mais uma vez, não, vá para outro setor. Será que você iria? Será que você ia repetir a mesma coisa para outra pessoa pela 4ª vez? Será mesmo que você repetiria isso? Ou será que você ia dizer, beleza, dava as costas e saía? Então, observe, repetir a mesma coisa várias vezes se torna insustentável. Nenhum cliente quer isso. Repetir a mesma coisa várias vezes. Nenhum cliente quer isso. Pense nos atendimentos das redes de telefonia. É exatamente isso, gente. É exatamente isso que eu ia dizer para você. Quando a gente vai lá quando a gente vai assim nas redes de telefones, né? E aí você, a primeira vez, senhor, o seu nome completo, o seu CPF, sua identidade, isso aqui. Aí vai e tal, aí você faz, inclusive você vai contar tudo que você quer. Mesma coisa. Mas eu vou te redirecionar. Aí depois você vai contar de novo. Depois da terceira vez você já está esgotada. Você não tem mais condição. Então, e muitas vezes a gente se aborrece, a gente não resolve o que a gente quer resolver, enfim. Então não é esse tipo de empreendedor que a gente quer ser, não. Exatamente. Isso aí é o caso errado, ao contrário. Oposto. Exatamente. Então, evitar que o cliente tenha que repetir a mesma coisa várias vezes. Evitar isso. Por que eu digo evitar? Porque às vezes não tem jeito. Mas evitar ao máximo possível. Né? Então, assim, o cliente chegou, ou o cliente acessou, ele lançou as informações, aquelas informações têm que ficar registradas e ser repassadas. Se ele tem que ir para uma próxima etapa, uma dica é essa. Se aquela informação já está ali, que ela seja repassada para a próxima etapa. Por quê? Olha a diferença. Se na próxima etapa que o cliente chegar, quem for atender já tem aquelas primeiras informações, aí pega o cliente e diz, senhora Núzia, a senhora falou que é isso, o que é mais? Aí o cliente disse, olha, essa empresa me deu atenção, ela me ouviu, ela registrou o que eu pedi e agora essa pessoa já sabe, ela vai dar andamento. Repare, mesmo que não chegue, olha a diferença, mesmo que ainda não chegue no final, que ainda não chegue na solução daquela situação, mas já andou. Não ficou estático. E a pessoa sente que foi atendida, que teve atenção. Exatamente. Nossa, ela sente assim. Então ela sente que está andando. Olha, andando. Às vezes é um processo. Vamos pensar numa coisa difícil? Às vezes é um processo imobiliário. Acho que quem já pesquisou ou quem já entrou no meio imobiliário para adquirir um imóvel. É fácil, é rápido? Não é tão fácil, não é tão rápido. Você sabe que tem um processo, mas quando você percebe que você está conseguindo avançar aquelas etapas, o cliente, né? A gente como cliente percebe, você continua, porque está avançando. Mas, se você vê que está parado, que não saiu daquele ali, rapidinho você muda. De corretora, de corretor, seja do que for, de empreendimento, você muda. Porque o cliente 4.0 não admite mais isso. São essas situações que definem o cliente 4.0. Que definem um novo cliente, o perfil desse novo cliente. É não se contentar com aquela coisa demorada, aquela coisa chata, aquela coisa que não anda. Então, nós precisamos estar com a nossa mente bem aberta. Nós, como empreendedores 4.0, precisamos pensar sempre nisso. Como evitar que o cliente tenha que repetir a mesma informação várias vezes. Aquela informação foi dada, capturar aquela informação, registrar. Ao registro, ela tem que ser registrada de alguma forma a fim de seguir o processo. Pronto, nesse momento chega a tecnologia, né, Gema? É isso que a gente fala aqui. Só. Nesse momento da tecnologia, não é possível que se você já deu essa informação uma vez, seja a informação qual foi, você já deu uma vez, você precisa ficar repetindo aquilo. Não tem necessidade disso.
você ficar repetindo. Aí sim entra a tecnologia, né? Que é Como importante ferramenta. também, como ferramenta. Então é importante também essa questão para que a gente faça um bom atendimento para os nossos clientes, estar utilizando toda a parte tecnológica que está aí, que a gente temos acesso, né? A gente sabe que às vezes a gente está começando e tem algumas dificuldades. Mesmo assim, com isso aqui, eu vou dizer a vocês, com isso aqui... É um mundo. Isso aqui é um mundo que está em nossas mãos e com isso aqui se resolve muitas coisas, né? Ainda mais se está resolvendo para empresas grandes, está se resolvendo muita coisa com o celular, como eu dei até... É porque fica registrado, né? Imagine agora se seu empreendimento está começando, seu empreendimento é menor. Com certeza que você vai conseguir vários aplicativos, várias soluções para a sua empresa. Entendeu? Então fazer uso também dessas tecnologias com o objetivo de quê? De encantar o cliente, de tratar o cliente da melhor maneira possível. Inclusive hoje em dia a maioria das vendas já estão sendo feitas online mesmo. O cliente só vai efetivar, só vai pegar, nem vai pegar, gente. Vai indo pra casa. Tá indo pra Mas casa. é isso como eu te falei. Muitas vezes a venda, ela foi feita por causa daquele número de telefone, por causa de uma informação que você tem no cliente. No caso, o número e o nome, né? Uma informação conjugada que você manda uma mensagem por WhatsApp e o cliente já chega lá, se ele quer ir na loja, se ele tem que ir, eu quero isso. E você apenas finaliza a venda ou efetua o serviço, se for o caso do serviço. Então, fechando essa informação, o que tem que existir para que tudo isso dê certo? O time de atendimento, marketing e tecnologia tem que trabalhar em sincronia, né? Então vamos botar outra palavra para ficar na nossa mente: sincronia. É estarmos sincronizados. É feito engrenagem, né? A engrenagem a gente percebe, ela encaixa e tem engrenagens o quê? Que uma peça roda e a outra vai, uma roda e a outra vai, né? Elas são sequência, né? É uma roda e a outra vai. Algumas trabalham juntinhas, né? Elas jogam juntas. Tem setores do nosso empreendimento, da nossa empresa, do nosso serviço que tem que rodar juntos, mas tem setores que não, que é um depois do outro, um depois do outro. Então, muitas vezes, a sincronia, ela tem que fazer, muitas vezes não, a sincronia tem que fazer parte. Sempre. A sincronia faz parte, mesmo que seja assim, um depois do outro. Né? Sincronizado não quer dizer exatamente igual. Isso. Sincronizado quer dizer uma sequência lógica e efetiva. Né? Então, sincronia é isso, né? A diferença é essa, que tem peças que funcionam juntinhas, que elas vão agir na mesma hora, mas tem peças que é o sincronismo, uma depois outra. Então, o setor de atendimento... relógio, né? Isso, relógio, atendimento, marketing, tecnologia tem que estar sincronizados. Exatamente. Para que tudo isso que nós falamos inicialmente, atenção, encantamento, diminuir etapas para que o cliente chegue no objetivo, evitar que o cliente repita a mesma coisa para várias pessoas, tudo isso requer uma sincronia. A sincronia desde o começo até o cliente chegar no objetivo. É como eu falei sobre a festa, né? Imagine, aí você fez aquele convite lindo, maravilhoso, e a pessoa criou aquela expectativa, aí foi a marketing que fez com o seu cliente, então tá lindo, maravilhoso, o marketing conseguiu capturar. Foi lá, capturou. Quando esse cliente vem, o serviço ou produto, vem à sua loja, vem à sua sala, como é que é? Aí, eu não estou sabendo sobre isso não. E ele não é recebido no mesmo tom que o marketing colocou, fez a propaganda lá. Ele é decepcionado. Não é possível uma coisa dessa, não vai acontecer a venda. Porque o objetivo de tudo é o quê? O cliente sair encantado para que ocorra a venda. Porque o objetivo do empreendedor é vender o seu serviço, o seu produto. Que também já é um outro tema. Como eu falei a vocês. Cheguem lá, bote no contato se vocês querem que a gente fale de vendas, sobre o que vocês querem que a gente fale. Então, tem que ter esse sincronismo. Tem que ter esse sincronismo para que tudo aconteça até a venda do seu serviço ou do seu produto. Então, se o marketing trabalhou muito bem, mas quando chega aqui na loja, peça um atendimento, não vai acontecer. Já era. O cliente, você perdeu o seu cliente, né? Então, se você fez uma boa chamada, se você tem produtos bons, você fez uma boa compra, seu fornecedor deu um produto de excelente qualidade, tipo A, seu produto é maravilhoso, mas você não conseguiu também colocar
essa propaganda para fora, esse marketing para fora, também não vai acontecer. Então, essas várias etapas de marketing, né, de fornecedor, de equipe, de atendimento, todos eles têm de estar sincronizados, imbuídos com o mesmo objetivo da sua empresa. Exatamente. Nós falamos do produto, do serviço e também da solução do problema. Né? Então, o empreendedor, nós empreendedores, existimos para solucionar problemas. Exatamente. Muitas vezes a solução do problema não é um produto nem um serviço. Existem vários tipos de problemas. Às vezes a solução do problema é em uma palavra ou uma frase, e às vezes você soluciona um problema. Às vezes é a mudança da mentalidade, que foi o nosso outro podcast, que nos digam e nos corrijam, nos ajudem, os psicólogos de plantão. Os psicólogos, você aí, psicólogo, que também é empreendedor, que está aí nos assistindo, me diga aí se não é verdade. Quantas vezes um problema existencial da pessoa é resolvido depois que o psicólogo ouve, né, que ele é profissional capacitado para isso, né, ele tem toda a capacitação no preparo justamente para aprender a ouvir, né, então ele ouve tudo aquilo e aí às vezes em uma frase ele resolve o problema, porque ele tem um conhecimento. Olha lá, tá vendo como os assuntos eles vão, né, se juntando? Por quê? Por que ele é o profissional habilitado? Porque ele tem conhecimento. Ele estudou, ele se preparou, ele pesquisou, ele fez laboratórios, ele fez 1000 coisas, a fim de que, naquele momento que chega o cliente dele com um problema, ele possa solucionar. Ele resolveu aquele problema, ou ajudou, deu o caminho de como o cliente resolveu o problema, que no caso é o paciente, e às vezes uma frase e o cliente vai e resolve. Então é isso, né? O empreendedor presta serviços, produtos e resolve problemas. Eu acho isso muito interessante. Pensar que o empreendedor existe para resolver problemas, eu acho que eu tenho muito essa característica. Eu gosto disso, de resolver, de chegar até o fim. Né? Na escola, eu sempre fui boa em expressões numéricas, em cálculo estequiométrico, né? A minha habilidade. Então, por que o cálculo estequiométrico? Lá da química, galera que gosta de química aí, por que o cálculo estequiométrico? Porque você chega na solução do problema, você balanceia a reação, vai lá, vem cá, mas você chega e resolve e encontra o produto resolvido. Então eu acho isso legal, acho isso fascinante. Então, nós empreendedores estamos aqui para isso, para resolver o problema de uma forma que o cliente perceba que teve atenção, ele se sente especial, ele vê que você tem conhecimento do assunto, sua equipe está alinhada, você diminui as etapas até ele chegar na solução do problema. Repare quantas coisas nós precisamos nos habilitar, nos capacitarmos. E esses podcasts servem para isso, né, Núzia? Para ajudar você que é empreendedor, você que está pensando em empreender, você que já empreende, você que está em um ponto que está achando que sua empresa está estagnada, você quer dar uma sacudida na empresa. Então nós da JMove estamos aqui para isso, estamos fazendo esses podcasts, estamos querendo ouvir vocês também, porque o nosso objetivo é esse, é ajudar nesse caminho para chegar lá no topo, chegar no sucesso. Exatamente, é do 0 ao 100, gente, com a boca, com gosto de sangue e a nossa língua afiada. É dessa maneira que a gente vai ajudar vocês aí cada vez mais como empreendedor, que o nosso tema, o nosso foco é esse, né? O foco da JMove é essa, é do empreendedor, do 0 ao 100, nesse mundo, né? Esse mundo que é o empreendedor. A gente sabe, a gente está começando, a gente falou sobre uma motivação, a gente está falando hoje sobre o cliente, a gente falou sobre a mudança de mindset, que é a mentalidade, que é importante, mas a gente sabe que é um mundo e estamos aqui para cada vez mais estar contribuindo, levando o nosso conhecimento também até vocês, através de cursos, de eventos, de tudo que a gente possa proporcionar. Mas voltando ainda a cliente, Gemma, aqui, assim, para salientando mais um ponto importante, eu gostaria de falar sobre o empreendedor se adaptar ao tipo de clientes. Porque tem aqueles clientes que são apressados. Então, ele não tem que perder. Ele entrou na sua loja, entrou na sua sala, ele quer que rapidamente ele não quer nem muito saber. Duas coisas, como é que você vai fazer, não sei nem se isso, e quanto é que é para resolver. Ele quer isso. Então, tem esse cliente apressado.
Tem aquele outro cliente que é comunicativo, que ele gosta de falar. Ele quer falar e ele fala assim sobre a família dele toda. Você lembra daquelas velhinhas, daquelas senhoras, né? Minha mãe tá inclusa nelas, eu fico dizendo, mãe, por favor, não fala da vida, não fala de coisas pessoais não, minha mãe. Mas nós fizemos uma viagem com ela a Jorros, né? Água quente que ela queria muito conhecer. E de manhã ela gosta de. É fujona também, viu, gente? Pode fugir. Então de manhã, quando tá todo mundo tomando café, não sei o que, ela acordou cedo, tem sono, fugiu, foi lá pra. Quem conhece Jorros sabe, né? Que tem uma parte central, onde a água quente fica caindo direto, e ela foi pra lá. Quando chegou lá, ela encontrou outra do tipo dela, um naipe. Menina, eu sei que ela me voltou com a vida da outra. Passado, pregresso, corrido todo. Pregresso, futuro todo da outra senhora. Passada limpa. Todo passada limpa. Aí eu disse, minha mãe, só me resta perguntar assim, a senhora fez isso com a gente também? Porque a gente tá sabendo da vida toda dos outros, agora sabe. Aí ela deu risada e disse que não tinha falado. Ai, confia. Mas esse tipo, se entra uma senhorinha assim, com todo o tempo do mundo, comunicativa, e você vendedor, né, ou empreendedor, né, está com pressa, será que essa senhorinha vai se sentir bem recebida? E olha que é um nicho interessantíssimo. Mas outro ponto que a gente pode também conversar aqui, porque é um nicho, por minha mãe, esse tipo de clientela é muito importante e está dando um retorno muito bom. Já li sobre isso em alguma revista, depois eu vou trazer aqui pra gente, para nosso podcast, sobre esse tipo de nicho, viu? Dessa raça etária, desse tipo de gente. Então são pessoas comunicativas que têm tempo. A terceira idade. E a terceira idade, né? Então tem aquele que é atento a todos os detalhes, é um tipo também de cliente. Tem um indeciso também, tem um indeciso. Né? Tem até outra história muito interessante sobre o indeciso. Essa é a nossa mãe mesmo. Ela foi alugar um vestido para festa num local aqui de Salvador, onde está concentrado todos os vestidos de festa. Então eu passei um dia com minha mãe, subindo e descendo e entrando em quase todas as lojas. E ela entrava e ela se vestia. Vários vestidos ficaram muito bonitos nela. E ela não conseguia se decidir. Eu fui almoçar, eu voltei do almoço com ela, eu com ela. Já à tardezinha, eu já estava cansada, deitada na parte assim de uma loja, ela vestida uma roupa ainda. Então eu resolvi perguntar a ela, minha mãe, por que a senhora não se decide? Será que nenhum desses que a senhora vestiu, experimentou, servia? Então ela me disse que estava esperando que eu decidisse. Eu falei assim, mas mãe, e eu estou aqui esperando que a senhora decida, porque na hora que a senhora decidir, vai ter um pra mim. Porque todos eram muito bonitos, não tinha muita decisão. Então nesse momento, realmente, quando eu tomei essa decisão, ela alugou realmente um vestido muito bonito, um vestido prata, ficou muito bem nela. E quando ela decidiu dela, eu automaticamente decidi o meu. Então é assim, a diferença entre eu e ela também, né? Eu não escolho muito. Uma pessoa como eu não gosto nem de provar roupa. Já cheguei, já olhei, agora não, agora eu tô um pouco mais fortinha, eu até ainda visto. Mas antes, era no olhar, eu sabia que aquele vestido era em mim, ia ficar bom ou não. Já sou essa pessoa, quando eu parto para comprar, compro pouco, não gosto muito de comprar, mas quando eu parto para comprar, eu já tenho na minha cabeça o que eu tenho de comprar. Com carro, eu disse ao meu marido, eu sei qual é o carro que eu tenho. Quando eu entrei no carro que eu queria, eu disse a ele, pode fechar que é esse. Né? Agora estou à procura de mais de um imóvel. Quando eu entrar no que eu gostar, eu vou dizer a ele, é isso. Então são pessoas, é o tipo de cliente o quê? Que tem decisão. Mas tem outros clientes que são o quê? Indecisos. Então é preciso o quê? Eu estou mostrando esses tipos de clientes para dizer a vocês o quê? Que é preciso a capacitação, você vê com a atenção, o eu estou ouvindo o cliente para poder o quê? Nos adaptarmos ao tipo de cliente. Exatamente. Né? Ao tipo de cliente e não deixar de que ocorra a venda. A gente conseguir encantar ele e efetivar a venda, sermos adaptáveis. Exatamente. Por exemplo, eu sou um tipo de cliente que eu não gosto que a pessoa fique junto de mim. Colado do meu lado, não. Eu
olho tudo. Agora eu gosto de olhar tudo. Eu sou aquela pessoa que quando eu entro numa loja, eu tenho tempo. Eu não sou apressada. Se eu estiver com pressa, eu não compro. Agora eu sou oportunista. Eu estou com tempo, eu entro na loja. Eu olho a loja inteira. Se tiver o que eu gosto, eu vou comprar. Pronto. Simples assim. Vou comprar, vou levar. E na oportunidade que se apresentar, eu vou usar aquilo. Eu não espero, né, um momento, me chamarem para uma coisa para eu comprar. Não. Quando me chamar, tenho certeza que eu tenho tudo em casa. Pode me chamar para qualquer coisa hoje. O que for, pode me chamar que eu sei que eu tenho em casa. E eu vou me arrumar ir para academia a ir para um casamento. Eu tenho tudo em casa. Pronto. Porque eu sou oportunista, eu sou compradora oportunista. Porém, não gosto de uma pessoa do meu lado direto. É claro que pergunto e tal, mas assim, eu não gosto do vendedor colado do meu lado, não gosto daquilo. E se estiver colado do meu lado, eu vou começar a olhar para a pessoa se afastar. Não gosto de pessoa perto de mim. É o meu perfil, não gosto. Agora, gosto de olhar, eu olho, separo e pergunto, tem tal tamanho, tem tal cor e tal, não sei o que, aí pronto. E eu levo tudo aquilo ali pro provador, experimento e me resolvo. Não sou muito indecisa, não. Eu olho aquilo ali, e se também não gostar de nada, eu saio. Essa semana eu tive experiência numa loja, no caso negativa. O que é que aconteceu? Eu olhei e o chamariz, né? Promoção. Eu disse, legal. Entrei e perguntei, tem da promoção tal número, que é o número que eu calço. Que não é um número muito comum, que eu acho que vem em poucos pares, não sei qual é o caso. Mas assim, como eu já sei mais ou menos como é, eu entrei e perguntei à moça, a vendedora, tem da promoção tal número? Ah, senhora, peraí que eu vou olhar, não sei o que ela... Eu digo, beleza, eu sei que ela vai trazer vários modelos, mas eu já estava com minha mente preparada. Às vezes tem algum que não é promoção, mas se eu gostar, se for um valor razoável, até levo e tal. Mas a questão foi o seguinte, ela quis me dizer que da promoção não existe da minha numeração. E eu tirei o que eu estava no pé e disse, eu comprei nessa rede de loja, mostrei o rótulo, na rede de loja aqui que você está, né? Foi em outra unidade, mas na mesma rede. Eu comprei aqui, você está vendo, é a primeira vez que eu calço novo do meu número. Por isso que eu entrei aqui para perguntar, porque eu sei que tem. E ela quis me dizer que não tinha. Resultado, eu saí e não comprei nada nessa unidade dela. Porque ela me falou uma coisa que não era verdade. Não é verdade. Se ela me dissesse, olha aqui nessa minha loja, não veio nenhum do número da senhora, ó, beleza. Foi verdade, pronto. Aí eu ia entender, tal, não veio, quer dizer, não veio dessa vez, poderia vir outro, tal, porque às vezes tem lojas que fazem isso. Aqueles pares que vão sair de linha e tal, botam na promoção. Isso. Beleza, como eu não me importo com isso, foi meu número, é uma marca que eu acho legal, eu compro, eu não me importo com essa questão. Tem pessoas que gostam de estar sempre com a moda mais atualizada, eu não tenho esse problema. Foi meu número, a marca legal, eu gostei, eu compro, não tem problema com isso. Porque eu sou oportunista, né? Eu sou um comprador oportunista. Então, o que é que aconteceu nessa unidade da rede de lojas? Ela mentiu. E perder a cliente, Perder a cliente. Eu falei logo, não entro mais aqui. Porque se eu sei que na outra, que já tem meu WhatsApp... já fica... ela já tem meu WhatsApp. Quando chega meu número, ela manda mensagem pra mim. Dona Jemima, chegou e manda as fotos. Às vezes, é aquela coisa que eu falei outro dia, eu acho isso interessante. Para a nossa vida corrida. Ela manda as fotos. Quando eu chego lá, eu digo, eu quero esse aqui. Acabou. Ainda tem um detalhe. Quando eu compro, ainda ganho um de brinde. E é aquilo que eu disse. Já aconteceu a venda antes de você ir na loja. Exato. A venda já aconteceu. Já aconteceu. Uso da tecnologia. Exatamente. Então, foi um ponto que nós salientamos. Uso da tecnologia. Eu quero dar mais uma dica. Não sei como é que nós estamos aqui, mas é porque eu gosto muito, né, desse mundo do cliente. Eu gosto muito de falar dessa parte. Nós conversarmos com o nosso cliente de uma forma próxima e humanizada. Perfeito. Próxima e humanizada. O que quer dizer isso? Nós somos gente como cliente, gente como gente. É você se colocar no mesmo nível do cliente. De que forma se colocar no mesmo nível? Falar palavras que o cliente entenda. Por quê? Nós estamos aqui para um público diverso. Se a nossa rede é virtual ou é presencial, mas existe o marketing, existe a propaganda, então a linguagem precisa chegar no cliente, tem que ser acessível. Uma linguagem moderna, suave, uma linguagem mais formal, aí o empreendedor vai escolher, mas ela tem que ser próxima do cliente, tem que ser próxima. Sim. E como é que nós nos aproximamos do nosso cliente? Falando a língua dele, falando de uma forma que ele entenda. Não é
falar palavras do português errado ou coloquial. Não é isso. É falar de uma forma que seja clara. A comunicação tem que se dar. Comunicação. Forma próxima e humanizada. O que é ser humanizado? Exemplo, eu atendo muitos clientes e situação difícil, né, para todos a pandemia. Então, durante a pandemia, houveram vários falecimentos. Né? Isso é uma realidade. Morreu muita gente. Então, o que acontece? Se um cliente chega para você, como eu atendi várias pessoas, atendi uma senhora que estava visivelmente abalada. E ela me disse, eu perdi uma filha na pandemia. Ora, gente, isso é uma coisa, assim, é uma dor muito grande. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer? Baixar o seu tom de voz. Literalmente, baixar o tom de voz. E, no mínimo, demonstrar respeito àquela pessoa. No mínimo, e realmente, eu senti, ela falou, eu senti no meu íntimo a dor dela. Quando eu senti, aí eu disse o quê? Realmente, meus sentimentos. Mas eu falei com verdade. Eu disse, ela, meus sentimentos. Eu falei assim, a boca chega, trava numa situação dessa. Então, falar, né, ali, de forma humanizada, somos seres humanos. Então, mediante uma dor, nós temos que ser pelo menos empáticos, né? Então, procurei falar o mínimo possível, dizer o que a senhora precisa agora, não sei o quê, dê aquele atendimento ali brando, né? E pedir assim, né, que Deus conforte e tal. Então, num momento triste, isso é um atendimento humanizado. Né? Você não vai mexer mais na ferida da pessoa, fala muito sobre aquilo, não. Ah, sabe a perguntinha chata? E como foi? Ora, isso não cabe. Interessa. O meu serviço ali naquela hora, saber como foi, não interessa. Foi um fato horrível. Totalmente diferente se ela diz o quê? Ganhei mais um netinho. Aí é outra coisa, né? Aí, mudamos a figura. Como outras pessoas. Minha filha, ganhei mais um netinho. Eu digo, que maravilha, vida nova no pedaço. Tal. Então aí você até se anima, menina. Aí cabe, repare, como a gente tem que perceber. Se adaptar, né? Se adaptar. Aí você é ser humano, nós somos seres humanos. A gente não pode esquecer disso. Embora algumas pessoas só pisem no chão porque não tem jeito, isso não existe. Isso não existe. Nós somos seres humanos. Então, se seu cliente traz, o ouvido atento, uma informação nova. Ganhei um netinho, pronto. Então você já vai pensar em alguma coisa porque aquela vozinha ali está animadíssima com aquele netinho novo. Então, já sabe que pro netinho ali, pra netinha, vai ter muita coisa que você pode, é claro, com o seu serviço, com o seu produto, com sua resolução de problema, ajudar ali e seguir aquela animação. Você vai no ritmo, né? A forma humanizada e próxima, aí você vai no ritmo. Botar lá no seu cadastro rápido, ganhou o netinho, tal. Quando o cliente retornar, você vai perguntar, dona fulana, como é que tá? Olha, como é que tá o netinho? Minha filha, e aí ela vai falar alguma coisa, mesmo que ela não fale muito, mas ela já vai dizer, olha, fulano se lembrou que eu ganhei o netinho e tal. Aquilo é interessante. Ontem eu atendi um cliente que tem uns 12 anos que eu não atendo. Eu atendi esse cliente ontem e além de, assim, de me lembrar do nome dele, foi interessante que tinha uma situação bem inusitada que eu atendi a esse cliente, tem uns 12 anos que eu atendi ele, que na época ele estava com uma netinha e eu tinha tido filho. Então, assim, a netinha dele e minha filha tem praticamente, a diferença é relativamente pouco, é um ano só de diferença. E eu me lembrei disso porque o que ele comprava para a neta dele, ele levava para mim para levar para minha filha. Que bom. Aqueles senhores assim que compram merenda, né? No caso, a menina tinha 1 ano, mas ele... Imagine, né? Já sabe, esse arroz deixa criança, aí você não... Clássico, né? Então, ele levava umas jujubinha, tipo os aviãozinhos, um negócio assim, porque a netinha a netinha dele gosta de pegar aquilo e ficar os dentinhos, né? Futucando. E ele levava pra minha. A minha, acho que ainda nem acertava pegar direito, mas eu levava pra ela, mostrava, ela brincava, lambava lá e eu comia, claro. Mas, enfim, porque a minha era menor, era 1 ano menor que a dele. Quando ele chegou pra eu atendê-lo, aí eu falei o nome dele que eu me lembrava e disse, como é que tá a netinha? Menina, só você vendo o sorriso que esse homem deu ontem. Só vendo o sorriso que ele deu. Quer dizer, aquilo ali foi no cérebro dele. Como eu me lembrei, que eu perguntei como é que tá sua netinha. Uma pergunta simples, mas tem 12 anos isso.
Então, assim, ele se lembrou, ele disse, tá uma moça, tá com 14, eu disse, a minha com 12. Aí ele, menina, e tal, quanto tempo? Eu disse, pois é, eu disse, a minha tá uma moça, quase do meu tamanho já. Então, assim, aquilo ali cria um ambiente legal e rapidamente, rápido, o que fosse, eu senti que o que eu dissesse a ele fazia. Do serviço que nós estávamos fazendo ali, foi tranquilo e dá aquela proximidade. Aí ele pegou e disse, eu vou vir mais aqui agora, eu sei que você está aqui, depois de vir. Então, assim, às vezes não precisa de muito, gente. Não é muito, é uma coisa, né? Focada, pensada, né? Humanizada, próxima. E aquilo ali vai ter um impacto no nosso cliente. Agora, eu não sei se você já percebeu, falar sobre o cliente é uma coisa assim, tem né? Repare o que é. E assim, eu anotei muita coisa. Ó, gente, tudo que eu estudo, tudo que eu vejo, eu escrevo, eu copio, eu boto em caderno, eu tiro foto, eu imprimo, eu digito. Então, assim, eu digitei aqui 4 páginas de coisas para nós conversarmos. Para a gente perceber, empreendedor, você aí, empreendedor 4.0, para você perceber como o cliente 4.0 é. Então, assim, muita coisa para nós conversarmos. Isso. Temos também outros assuntos, como vocês viram, e nossos podcasts vão continuar. Isso. Sempre, né? Se vocês gostaram desse de hoje e quer dizer, não, ainda tem mais assunto sobre clientes, eu quero que você fale especificamente clientes sobre isso. Clientes sobre aquilo. Detalhe mais alguma coisa que a gente falou aqui, passou por cima. Então aí vocês vão nos orientando, nos falando, e a gente pode inclusive pegar novamente esse ponto de clientes, né? E voltar a falar. Temos nosso terceiro sócio que hoje não pôde vir e que ele fala muito bem também essa questão de clientes. Ele traz muitas experiências práticas. Muitas experiências práticas de como lidar com o cliente. Talvez a gente faça mais. Então, talvez a gente faça mais um. Depende de vocês. Em outro momento. Vão dando o like, vão dando o joinha. Não queiram correr o risco de ter o seu empreendimento parado esse ano por não ter dado esse joinha. Então, desse joinha, compartilhe. Mais uma vez, eu falo aqui sobre as nossas redes. Instagram é o JMove_podcast. O YouTube é o JMove Podcast. LinkedIn, Twitter. O podcast no Deezer, no Spotify, no Google Podcast. Então, todas essas redes sociais nós estamos utilizando essa tecnologia, por que não? E o e-mail, né? Repita o e-mail. E, principalmente, o melhor contato conosco é o e-mail, que é contato@jmove.com.br. Esse aí é o melhor método para vocês entrarem em contato conosco. Mas pode deixar também lá nas nossas redes, tem o Instagram também, no chat e tudo aí. O Instagram, já falei, o Instagram, jmove_podcast. Pode seguir a gente e deixar seus comentários aí, que a gente está aqui para interagir com vocês, que também são os nossos clientes, também a nossa audiência, patrocinador, enfim. Vocês também estão aí para interagir conosco, né? Nós aqui fazendo nosso trabalho sem vocês aí interagindo, também não tem razão de ser, né? A razão de ser também é vocês. Então, vamos aqui agradecendo mais uma vez a audiência de vocês, a presença, e esperamos vocês no nosso canal, que sempre aos sábados, às 16 horas, a gente está aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Exatamente. Sempre é uma experiência única. O tempo ele não volta, né? Ele não retrocede, ele não repete. Então, é uma experiência única nós estamos aqui no podcast, mas é sempre maravilhosa. Às vezes a gente vem pensando, será que eu vou ter o que falar? E quando chega aqui, parece impressionante. O tempo passa e ainda sobra. Ainda sobra coisa para se falar. Para vocês terem ideia, como eu disse, eu tenho aqui 4 páginas de material para nós conversar, para nós trocarmos. Eu acho que eu não cheguei nem um terço do que a gente conseguiu falar hoje. Mas é muito interessante, porque é um papo animado, né? Uma conversa assim legal. A gente consegue realmente se sentir bem e transmitir isso, né? E nós sentimos, né? O que a gente transmite, a gente recebe de volta. Então eu desejo a vocês um excelente dia, semana, tarde, tudo, enfim. Sucesso em tudo, né? O meu coraçãozinho aqui, eu gosto sempre do coraçãozinho. E nos vermos mais vezes. Dê o joinha, siga-nos nas redes sociais, comente, bote comentário. Olha, legal tal coisa. Às vezes uma palavra dá aquela faísca, né? Dá aquela ideia assim. Continue entrando em contato com a gente e nos veremos em breve.
Tá No certo? próximo sábado saímos aqui de volta. Exatamente. Aguardo vocês. Um beijo, ó. Tchau, tchau. Gratidão. Até o logo. próximo sábado.